nessa sexta-feira fria, né? Ontem estava mais frio, né? Hoje deu uma amenizada. E deixa eu também falar bom dia para o pessoal que está nos assistindo via web, né? Então, nós temos algumas companheiras nos vendo através da via web. Então, a C. Camargo, a Andressa, André, Débora, Yara, a Jennifer de Carapicuíba, que é uma OS, eu não sei o nome do hospital, mas é de Carapicuíba. Então, é a Jennifer, Juliana, Márcia, Maria e Miriam. As meninas, né, o pessoal da Santa Casa de Marília também está conectado com a gente. E Santa Casa de Tuverava, né? Então, sejam bem-vindos à nossa reunião. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de apresentar para vocês aqui essa página do site. Vocês estão conseguindo acessar? Vocês estão descobrindo as ferramentas que ele está nos oferecendo? Vou falar no microfone, tá? Bom dia. Eu sou Eliana, sou enfermeira da maternidade Cachoeirinha e eu que coloco os dados na planilha do NAGEF. E a única coisa que eu sinto, a mesma coisa aconteceu com os dados CQH, quando ficou eletrônico, é que agora a gente não consegue ver trimestralmente. Então, aí a gente não consegue ver trimestralmente, porque antigamente você tinha o trimestral, aí você, pelo número e pelo perfil, você conseguia saber quem era hospital participante, quem era selado, fazer referencial comparativo do trimestre com pessoas parecidas. Eu estou tentando fazer na unha do ano passado inteiro, mas é um trabalho artesanal. Então, é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje, o caminho para fazer isso, tá bom? Então, eu vou pedir a ajuda do Genival para ajudar a gente a explicar como que faz o acesso passo a passo para a gente conseguir fazer isso. Então, hoje, a gente tem uma gama de dados ali que vocês vão poder fazer tudo isso, tá bom? É uma planilha Excel, quem gosta de Excel vai conseguir fazer várias coisas. Tudo isso que você falou. Vamos lá, Genival? Bom dia a todos. Eu gostaria de enfatizar o seguinte. A colega pediu uma visão trimestral. Aqui embaixo, você colocando a matrícula do seu hospital, você consegue visualizar os 12 meses do ano. Você escolhe 2013 ou 2014. Então, aqui dá uma visão geral de todos os indicadores de enfermagem e de todos os outros setores. Então, aqui é muito importante. E é um download que vocês fazem em Excel. Então, vocês conseguem trabalhar a partir desse Excel, construir planilhas, gráficos e até fazer filtros. Essa planilha aqui, cai nessa planilha aqui. Então, vocês percebem que tem uma gama de dados aqui. Então, todos os indicadores que vocês enviam de todos os hospitais, aqui que você falou, Juliana, aqui, ó, aí você faz o filtro com quem você quer se comparar. Selados, não selados, públicos, ó, privados não lucrativos, né? Tem o público estadual, aqui estão os portes dos hospitais, médio e grande porte, aqui se tem selo ou não, né? Então, aqui a gente não consegue fazer isso, né, em tempo real. Mas vocês entrando, ela cai nessa planilha e você vai jogando os filtros e você consegue montar tudo que você quiser em relação aos hospitais. Tá? Os comparativos e os indicadores. Os indicadores estão na sequência. Queda, né, flebite e assim por diante. E os valores estão aqui, ó. Tá? Então dá para brincar bastante. Né? Quem gosta de Excel,
É isso, Genival? Voltando pela anterior, eu gostaria de salientar o seguinte. Percebam aqui, ó, perfil liberado. Então, é muito importante para que vocês consigam fazer o filtro, fazendo esse comparativo, com base na localização, né, no município, no estado, ou até em todo o Brasil, vocês têm que liberar o perfil. O que quer dizer liberar o perfil? Para visualizar a tua empresa, mas em termos de código, de matrícula. No filtro, os hospitais não veem o nome do seu hospital, apenas a matrícula. Então, a ideia é que vocês liberem, para que vocês consigam visualizar aquele relatório que a Rose mostrou. Vocês precisam me pedir por e-mail, no CQH. Eu envio o formuláriozinho para vocês liberarem o perfil. Aí vocês conseguem fazer esse filtro, que também é fenomenal. A diferença desse com esse último aqui é que aqui é só mensal. Você consegue fazer mensalmente, escolher o mês, escolher o ano. E esse último aqui não. Você consegue visualizar os 12 meses. E você consegue fazer essa histórica, esse né? aqui ele é fantástico. Então aqui é a mesma situação. Você também faz mês a mês, mas desde que libere o perfil. A grande vantagem é assim, isso aqui é em Excel. Então vocês têm uma planilha fantástica para produzir qualquer tipo de gráfico, até fazer qualquer planilha à parte. Para falar exatamente com quem vocês querem. Vocês conseguem filtrar. Então, essa é a ideia. Então aquele conceito de trimestral, ele não existe, já morreu. Então aqui vocês conseguem visualizar o ano inteiro. Então é uma coisa fantástica. Mas vocês precisam liberar o perfil. Lembra que quando você se cadastra, a gente não assina o termo de confidencialidade? Então, é aquilo, né? Então, é liberar os dados para que vocês possam trabalhar com esses dados dos outros hospitais. Então, por isso que ele colocou aqui, com perfil liberado, né? Aqui em cima, né? Eu só queria destacar uma coisa importante. Às vezes vocês têm dificuldade no acesso, mas percebam assim, é só entrar aqui em estatísticas. Uma vez dentro do seu programa, do seu hospital, é só entrar aqui em estatística e vocês vão visualizar esse acesso aqui. Menos esse, né? Menos esse, gente. Esse daqui só nós que acessamos, tá? Todo esse bloco aqui, somente o CPH tem acesso. Vocês não têm acesso, porque realmente aqui a gente vê nome de pessoas, nome dos hospitais. Então aqui é uma coisa mais restrita ao CPH. Então, por mais que vocês tentem entrar aqui, vocês não vão conseguir. Tá? A ideia aqui realmente já é muito importante que a gente está disponibilizando para vocês em termos de relatório. Que era um pedido aqui de vocês, já de algum tempo, deixou de ser trimestral, agora é à vontade. Né? E nessa planilha aqui vocês percebem que tem números, né? Não aparece nome nenhum. Né? Então, ele só caracteriza aqui a matrícula, né? Se é do interior, se é capital. Aqui a característica do serviço, público privado não lucrativo, público estadual, público municipal, e se é selado ou não. Né? É isso, né, Genival? Então, é isso aqui que vocês enxergam. Tá? Então, dá para brincar bastante, né, com relação aos indicadores. Alguma dúvida, gente? Aí, na próxima reunião, vocês me contam como foi, né, trabalhar com esses dados e os gráficos que foram gerados. Então, isso é muito rico, né, para vocês fazerem os grupos de estudos nas suas instituições. Então, vamos lá agora os nossos indicadores. Então, é aquilo. Então, agora a gente não está fazendo aquelas análises de trimestre. Então, a gente está fazendo assim, nós fizemos a primeira reunião, foi de janeiro a maio, né? Março. Agora é de janeiro a junho. Então, sempre vai ser dessa maneira. A gente vai puxando os dados de janeiro, né, a março, janeiro a junho, janeiro a junho, julho, agosto, e assim por diante, tá? Até o final do ano. Então, com relação à incidência de queda, então, relembrando a fórmula, incidência de queda é número de quedas sobre o número de paciente dias vezes 1000. Aqui, só para vocês terem ideia, então eu puxei aqui da forma que vocês enxergam ali no site. Né? Então, aqui a gente já tem
os hospitais que encaminham esses dados, então o nosso N é de 53 instituições, né? E vocês percebem que aqui a gente não está fazendo a extração, né, Genival, dos números que estão acima, né? Então a gente acha que é realmente problema de digitação, que a gente percebe que tem números assim que não mostra a realidade, está bem acima de tudo, né? Então aqui vocês percebem que o valor varia de 0, né? 0,74, 0,84 a 1,8, 1,08. Então são esses os hospitais que estão encaminhando para a gente, né? A média em relação à queda é de 0,87, mediana é de 0,71. Né? Aqui a gente percebe que está bem, e tem uns números que, né? E aqui, em relação ao comparativo dos hospitais gerais e os selados, aqui a gente percebe que os gerais estão uma linha bem consolidada, né? Ela é uma linha mais linear. Aqui, os hospitais selados, não sei se é mudança de equipe, tem uma variação muito grande em relação a números, né? Então, acho que deve ser mudança de equipe, de entendimento da equação, que gera esses números, né? Muita variação, né? Não está normal isso, né? 2,6 de queda é muito grande. Tá? Então, a gente percebe isso em todos os comparativos, em todos os indicadores, essa diferença entre gerais e selados. Em relação à incidência de extubação não planejada de cânula endotraqueal, a incidência de extubação não planejada de cânula endotraqueal, a equação é número de extubação não planejada sobre número de paciente entubado dia vezes 100. Então, aqui também a gente percebe, ó, né, uma discrepância, né, esse hospital aqui de número, né. Se eu tivesse no site, clicando aqui, ele aparecia o número da instituição, né, mas como aqui eu fiz um print screen, ele não vai aparecer. Então, são 42 instituições que encaminham esse indicador, a média deu 5,25, com uma mediana de 0,30, tá? Então, aqui a gente percebe que é de 0 a 1,70. Tem mais hospitais aqui embaixo, aqui não coube tudo, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia da variação dos valores. Incidência de saída não planejada de sonda, oro naso gastroenteral para aporte nutricional. A fórmula é número de saída não planejada de sonda, oro naso gastroenteral, sobre número de paciente com sonda oro naso gastroenteral dia vezes 100. Então, aqui também, a gente tem uma variação, né, de valores de 0 a 4,18, né? Então, uma média de 10,17. É muito alta aqui. Então, esses aqui, eles puxam, né, os números para cima. E a mediana deu 1,44 de incidência de saída não planejada de sonda. Então, aqui também, ó, percebam que os hospitais gerais, eles mantêm uma uniformidade, né, na linha. E os hospitais selados, né, tem uma variação, né, é nítido, né, a variação dos valores, né, dos hospitais selados. Incidência de úlcera por pressão, UP, em unidade de internação. Então, a incidência de UP em unidade de internação adulto é o número de casos novos de paciente com UP em um determinado período, sobre número de pessoas expostas ao risco de adquirir UP no período, vezes 100. Aqui é só para notear, eu coloquei aqui a incidência, taxa de incidência na literatura internacional, que varia de 0 a 14%. Aqui, então, é a planilha. Então, 40 hospitais encaminham esse indicador para nós. A mediana de 0,31, a média de 1,03. Então, aqui também, os valores variam de 0, aqui até esse 37, deu 4,41. Então, às vezes, a gente percebe que pode ser erro no digitação, no cálculo, porque é muito alto. Ó, 12, 13, é muito grande. Número de saída de sonda. Pode até ser, né? As UTIs neonatais, né? Que os bebês retiram muito. Hã?
Ah, extrapictal. Estou pensando na sonda. Esquece o que eu falei, gente. Aqui, a incidência, né? Aqui, como os valores variaram, né, de janeiro a junho. Ó, tá vendo? É nítido. Os hospitais gerais mantêm uma constância, né, na linha, e os hospitais selados, essa variação muito grande. Incidência de úlcera por pressão em unidade de terapia adulto. Então, a incidência em UTI adulto é o número de casos novos de pacientes com P em um determinado período, sobre o número de pessoas expostas ao risco de adquirir o P no período, vezes 100. Então, aqui também, uma variação, número de hospitais, 41 instituições encaminham esse indicador, a média deu 4,74, uma mediana de 1,47. Né? Então, os valores, olha, aqui, de 0 a 16,67. É isso, gente, para vocês? Quanto que dá para vocês a média? Aqui, essa incidência de úlcera nos hospitais, no tico, no... Mas a média... Quase 3, às vezes a 3 e pouco, mas, eu posso falar uma coisa que, lembra que a gente adequou o denominador, de não repetir o mesmo paciente? Eu acho que pelos valores ainda tem gente repetindo. Né? Porque o nosso, assim, quando a gente acertou, de 0,0 alguma coisa, foi para 2. 2, de 0 para 2. 2. Aqui está dando 16,67. Né? Porque nós fizemos todo um trabalho de alinhamento de dados. Lembra que foi aquela discussão que a gente chegou, que o pessoal contava 2 vezes a mesma úlcera, né? Então a gente fez todo um alinhamento. Então pode ser que a gente já esteja, né, ajustando aqui os números, né, os valores. Né? Porque vocês viram, na literatura varia de 0 a 14%. Então esse hospital, ó, esses aqui, esses últimos aqui, ó, 11,49, 12,82, 12,90, 15,48, pode ser que seja realmente a realidade dessas instituições. Né? E aqui a variação, né, a comparação dos hospitais gerais e dos hospitais selados. Então, de novo, aqui varia muito aqui os números dos hospitais selados. A gente precisava fazer um alinhamento, né, importante aqui. Incidência de lesão de pele, então, só para esclarecer que esse indicador é específico de pediatria e neonatologia. Então, a incidência de lesão de pele é número de casos novos de lesão de pele sobre número de paciente dia, vezes 100. Aqui sim, é o número de lesões que aparece no paciente. Lá na úlcera de pressão, não, né? São casos de acordo com a avaliação do estomaterapeuta. Então, aqui é o número de lesões no paciente. Então, aqui são poucos, 26 hospitais encaminham, né? Então, como esse indicador é novo, a gente ainda não tem uma série histórica, né, legal para a gente poder trabalhar. Então, os valores variam de 0 a 6,98. Né? Então, aqui com uma média de 0,31 a incidência de lesão de pele. Acho que vão ver, a gente já tem uma série histórica desde o ano passado, esse já é 1 ano e meio de história, de série histórica, acho que no final do ano a gente consegue, acho que, estabelecer uma média, né, aqui para esse indicador. Incidência de erro de medicação, então a incidência de erro relacionada à administração de medicamento, número de erros relacionados à administração de medicamentos sobre o número de pacientes dia, vezes 100. 41 hospitais mandam esse indicador, né? A média deu 0,37. E aqui a variação dos valores de 0 a 0,48. Né? Esse também é um indicador, ó, esse hospital aqui, 6. Né? Não sei se isso é o real, realmente. Né? Lembrando que esse indicador é um dos mais subnotificados. Né? Rose, poderia fazer uma partezinha? É importante salientar assim,
vocês percebem que a média ali deu 0,37 e a mediana 0,07. É importante sempre ponderar o desvio padrão. O desvio padrão, ele elimina tanto os menores quanto os maiores valores. Então, a mediana ela é muito mais precisa, porque ela é justamente baseado no desvio padrão, ela elimina, ali na verdade, então, os mais ela altos... fez um corte, ela considera a mediana o centro da amostra. Então, essa é a finalidade do desvio padrão. Quando vocês perceberem ali, ó, ele faz um corte. Então, não se preocupe que o número mais preciso é a mediana. A média considera toda a massa de dados. Então, ela é sempre maior. Portanto, o mais seguro é o... Porque até ano passado a gente trabalhava com a média, né? Então, sempre o mais alto puxava, né? Agora a gente consegue, com a mediana, chegar a um senso comum com todos, né? Aqui é o comportamento, né, de novo, né, dos hospitais gerais e os hospitais selados. Aqui em junho teve uma queda, né, que manteve constante, 0,12 por aí. Aí caiu aqui para menos 0,1. A incidência de quase falha relacionada à administração de medicação. A equação é número de quase falha relacionado ao processo de administração de medicação sobre número de paciente dia vezes 100. Esse é um indicador novo também, né? Então, acho que muitos hospitais estão trabalhando para que esse indicador seja bem notificado, né? Então, aqui vocês percebem, né? Ó, valores 0, 98,37. Tá? Então, aqui a mediana 0,0, a média deu 3,77 e o desvio padrão, por causa desse número aqui, 98, deu 19, né? 19,56. Tá? Então, esse é um indicador ainda que a gente não tem uma série histórica boa para a gente ver como que a gente está se comportando. Então, aqui mostra bem, né, que a gente ainda não tem números para a gente conseguir fazer uma série histórica razoável. Tem que trabalhar com esse indicador. O André está perguntando qual a literatura. Eu trouxe aqui, depois eu passo para você, tá? Está aqui nas minhas coisas, eu já passo para você a literatura. É um estudo que o Hospital Universitário fez sobre úlcera de pressão. Então, a incidência de flebite é o número de casos de flebite sobre o número de pacientes dia com acesso venoso periférico vezes 100. Então, aqui também, os valores foram de 0 a 0,88. Aqui, 42 hospitais encaminham esse indicador. Então, a média deu 0,40, a mediana 0,23 e o desvio padrão de 0,60. Né? Aqui está nota, esses hospitais aqui puxaram muito. Incidência de flebite, aqui o comparativo. Aqui os hospitais selados quase estão alinhados com os gerais. Né? Ainda tem uns valores acima. Incidência de extravasamento de contraste, utilizado em setores de diagnóstico, né, tomografia e ressonância. Então, aqui é o número de casos de extravasamento de contraste sobre o número de pacientes que receberam o contraste endovenoso vezes 100. 23 hospitais participam, encaminham esse indicador. A mediana 0, a média 0,31, um desvio padrão de 0,71. A literatura internacional ela preconiza de 0,3 a 0,5 a incidência de contraste. Né? Então, aqui os valores variaram de 0 a 3,17. Tá? Então, aqui já está alto. 0,37 ok, 0,60. Aqui tem que ver se está tendo muito extravasamento. Precisa fazer um plano de ação, né? Que está muito alto. Incidência de extravasamento de droga antineoplásica em pacientes sem atendimento ambulatorial.
Então, a equação é número de casos de extravasamento de droga antineoplásica sobre somatória dos atendimentos ambulatoriais de pacientes que receberam droga antineoplásica vezes 100. Poucos hospitais ainda estão encaminhando esse indicador, né, que ele é bem específico, né, de quimioterapia em ambulatório, hospitais-dia. 10 instituições encaminham. Tá? Então, a média deu 0,34. E os valores variaram de 0 a 3,13. Então, esse também a gente não tem uma série histórica ainda para, né, a gente ver como que esse indicador está se comportando. Incidência de extravasamento de droga antineoplásica em pacientes internados. A equação é número de casos de extravasamento de droga antineoplásica sobre o número de pacientes dia que receberam droga antineoplásica vezes 100 em unidade de internação. Está aqui somente 6 instituições encaminham esse indicador, né? E aqui os valores 0 a 0,22. Então, a mediana 0, a média 0,04. Tá? Desvio padrão de 0,08. Então, esse indicador também é novo. Incidência de perda de catéter PIC, né? Incidência de perda de catéter central por inserção periférica. É o número de perdas de catéter central de inserção periférica sobre o número de paciente dia com catéter central de inserção periférica vezes 100. 19 hospitais encaminham esse indicador, né? Então, a mediana deu 0, uma média de 1,24, desvio padrão de 2,22, e os valores variam de 0 a 7,55. Também, vamos ver até o final do ano como para a gente conseguir fazer um comparativo 2013 e 2014, para a gente ver como ele se comportou. Então, aqui o comportamento entre os hospitais gerais e os selados, também continua essa variação, principalmente o selado. Incidência de perda de catéter venoso central, né? Número de perda de catéter venoso central sobre o número de pacientes com catéter venoso central vezes 100. 31 hospitais encaminham esse indicador. Então, a média deu 6,57, a mediana 0,16, um desvio padrão grande, né? 25,25. Porque, olha aqui, né? Os valores variavam de 0, esse hospital aqui, 140. Né? Acho que aqui é digitação, alguma coisa, não é possível, né? Observe, sempre que o desvio padrão é muito alto, tem informação muito ruim nos extremos. Quanto maior o desvio padrão, mais informação ruim tem, ele elimina. Por isso que é importante, acho que na hora de transcrever os dados, prestar muita atenção, né? E rever, né, os indicadores, os cálculos, antes de encaminhar para nós. Tá bom? Às vezes uma vírgula já faz diferença, né, Genival? Aqui é o comportamento dele, de janeiro a junho, até que está pareado, né? Aqui, os selados com gerais. Esse também é bem específico, né? De CME, incidência de instrumentais cirúrgicos com sujidade. Então, a equação é instrumentais cirúrgicos com sujidades no processo de inspeção sobre total de instrumentais cirúrgicos inspecionados vezes 1000. 27 instituições encaminham esse indicador, né? Nossa, Genival. Né? 3.155,59 a média. Porque, olha aqui, esse hospital aqui. Observe na amostra. Né? 84 mil? 84 mil. Então, percebam a matrícula. Então, o próprio hospital consegue fazer uma autocrítica. Que é o hospital 202, ele mesmo consegue perceber que ele lançou alguma coisa errada. Então, foi um lançamento totalmente esdrúxulo. Tanto ele quanto o 26. Ó. 26, né? Viu? Em vermelho. Exatamente. Quando é errado, o sistema acusa em vermelho. E aqui é o caso típico. E mesmo assim ele mandou, né?
Tá? Então, por favor, prestar muita atenção na hora de encaminhar, rever. Se tiver dúvida, manda e-mail para a gente poder ajudar. Tá? Esse também é um indicador novo, né? Então a gente deu uma série histórica boa ainda, né? Então, o hospital selado bem discrepante aqui. Agora, os indicadores de pessoa. Horas de assistência de enfermagem, unidades de internação, a equação número de horas de assistência de enfermagem prestada sobre o número de pacientes dia. Aqui eu trouxe essa resolução do COFEM. Ontem eu recebi um e-mail, eu esqueci o nome da pessoa, que ela perguntou de onde que a gente tirava, né, essas informações. Então, a resolução COFEM 293 de 2004, que ele fala de dimensionamento de pessoal da enfermagem. Então, ele dá várias referências para nós, recomendações, que é um guia para nós, né? Então, aqui é o artigo 4º, para efeito de cálculo, deve ser considerado como horas de enfermagem por leito nas 24 horas. Então, é tipo de assistência e horas de enfermagem. Então, assistência mínima, 3,8 horas, assistência intermediária, 5,6, assistência semi-intensiva, 9,4, assistência intensiva, 19,9 horas de enfermagem. Tá? Então, esse você supõe, o 293/2004 já sai no site do COFEM. Tá? Então, aqui, horas de assistência de enfermagem por dia na internação. Então, 32 hospitais encaminham esse indicador. A média deu 7,94, a mediana 6,32. Aqui os valores variaram de 0 a 45 horas e 0,9, né, de horas de enfermagem. Então, só relembrando aqui, né? Porque na internação a gente pode considerar intermediária e mínimo, os dois juntos, né? 3,8 com 5,6, né? A variação de horas prestadas, né? De enfermagem. Tá? Então, aqui, 46 horas. Eu não sei se eu estou lendo errado o indicador na minha instituição, mas, para mim, o máximo que esse indicador poderia dar é 24, não é? Porque a leitura não é quantas horas de enfermagem nas 24 horas eu dou para um cliente. É. Por isso que eu trouxe esse slide aqui para a gente, né, mais ou menos, a gente sabe quanto que a gente presta de assistência. A gente acompanha isso nas nossas escalas no dia a dia. Aí você vê o número desse. Então, isso daí para a gente, é claro que foi erro de digitação, alguma coisa? Um erro não sei, acho que precisava retomar essas questões. Gente, só para lembrar, nós temos um curso de indicadores de enfermagem, vai acontecer eu preciso ver, está no site, gente, tem um curso de indicadores de enfermagem, que vai acontecer agora em setembro, então é uma oportunidade que vocês têm para tirar as dúvidas, né? E nós fizemos, acho que o pessoal que participa há algum tempo do nossas reuniões, nós fizemos toda uma revisão quando nós lançamos o manual. Nós fizemos alguns exercícios, lembra que nós fizemos todo um trabalho, o Corém nos emprestou as aulas, nós fizemos toda a revisão com grupos, né? Principalmente para isso, para alinharmos as nossas dúvidas e para a gente poder alinhar os números dos indicadores, né? E cada um deles alinhar com o seu hospital. Então, esse foi o grande objetivo desses cursos. Então, agora, em setembro, a gente vai fazer outro para a gente tentar alinhar todo mundo. Tá? Então, aqui é o comportamento desse indicador, de janeiro a junho. Então, aqui os hospitais gerais, ele mantém uma linha constante, os hospitais selados ainda não. Horas de enfermeiro, unidades de internação. Então, horas de enfermeiro, unidade de internação, é o número de horas de assistência prestada por enfermeiro sobre o número de pacientes dia. Então, aqui eu também trouxe, só para a gente, né, acompanhar aqui. Então, a hora do enfermeiro, tipo de cuidado. Então, a hora do enfermeiro nos cuidados mínimo, 1h25. Intermediários, 2h07. Semi-intensivo, 3,94. E intensivo, 9,3. Tá? Então, aqui é horas do enfermeiro.
Horas do enfermeiro por paciente dia internação. Então, aqui a mediana, 31 hospitais encaminharam, mediana de 1,36, a média de 1,46, desvio padrão de 1,88. Então, os valores variaram de 0 a 10 horas e 77. Né? Mas a média, vocês percebem que é 1,46, né? 1 hora e 46. Né? Que é esse desde do 16, né? Aqui então tem uma constância, uma variação de 1,38 a 1,65. Aí esse daqui vai para 10,77. Nossa, aqui entrou um vírus. Horas de enfermeiro. Né? Aqui, então, aqui os hospitais gerais mantêm uma constância entre 1 hora e 1,4, mais ou menos, e os hospitais selados, essa variação grande. Horas técnico e auxiliar de enfermagem nas unidades de internação. Horas técnico de enfermagem em unidade de internação é número de horas de assistência prestada por técnico auxiliar de enfermagem sobre número de paciente dia. Esse daqui eu não achei, eu vou pesquisar mais, gente, para trazer na próxima, tá? Se alguém tiver, vocês me encaminham, que eu não achei esse. Eu fiquei pesquisando, não achei, para mostrar aqui do COFEM. Então, horas de técnico auxiliar de enfermagem por paciente dia. 32 hospitais encaminham. A média foi de 6 horas e 45, a mediana 4,98, com desvio padrão de 6,41. Aqui, consegui puxar todos. Então, ó, os valores variam de 0 a 35,32. É o mesmo hospital? Aqui, deixa eu só ver, só voltar um pouquinho. É o mesmo hospital, a 166, né? Vocês perceberam aqui, ó? Tá? Então, a gente precisa entrar em contato com esse hospital. É um hospital antigo no sistema, né? É? Tá. É o mesmo hospital. Tá? Né? Então, ó, o valor de 0, mas a média aqui, ó, 4 horas, 5, né? 6, 7. No grande maioria, né? Cai aqui na média mesmo, 6 horas e 45. Tá? Aqui é o comparativo dos gerais, né? Ele quase que, né, acompanhou aqui, tanto seu lado quanto os gerais, aí chegou aqui em maio, teve essa discrepância, em junho caiu aqui, deu algum problema. Horas de assistência de enfermagem, unidade de terapia intensiva UTI. Então, vocês lembram lá? Ela é 17,9, né? Então, aqui, horas de assistência de enfermagem em unidade de terapia intensiva, horas de assistência de enfermagem UTI, sob número de paciente dia. Aqui eu coloquei de novo, então, só para lembrar. A média foi de 12,89, a média de 12,95, 29 hospitais encaminharam, o desvio padrão foi de 8,15. Então, os valores variaram de 0 a 30,71. É outro hospital esse. Ó, deu 24,94, 23,67, 23,15, né? Mas a média foi de 12,89 de horas de assistência de enfermagem em UTI. Aqui mostra o comportamento dos hospitais gerais com queda, né? De 18 para menos de 15 horas, né, de prestação de assistência, e os hospitais selados caíram de vez aqui, né? Muito discrepante, né? Horas de enfermeiro em unidade de terapia intensiva, tem número de horas de assistência prestada por enfermeiros sobre o número de paciente dia. Então, aqui 28 hospitais encaminham, a média deu 2,99, a mediana 2,63, com desvio padrão de 2,14. Aqui a variação de 0 a 8,83, horas de enfermeiro em UTI. Quanto que era ali? Era para o enfermeiro 9,3, né? Horas de enfermagem em enfermeiro UTI. Né?
Aqui o comportamento comparativo dos hospitais gerais, em torno de 4, caindo para menos de 3 horas de prestação de serviço. Aqui o comportamento, acho que nem considero esse comportamento dos hospitais selados, que é muito grande a variação. Horas técnicos de enfermagem da terapia intensiva, número de horas de assistência prestada por técnicos auxiliares de enfermagem sobre o número de pacientes dia em UTI. Então, aqui, 28 hospitais encaminham, a média dos hospitais deu 11,31, a mediana 9,49, um desvio padrão de 8,88. Olha só aqui, né? Então, os valores variaram de 0 a 42 horas e 0,08. Esse já é outro número, né? 368. Esse 8,2 foi um dado que a gente tinha, tá? De horas. Então, aqui, a referência do COFEM é 8,2. Né? Então, a gente está bem acima da média, né? Porque a gente não tem enfermeiros. A gente está com mais técnico nas UTIs do que com os enfermeiros. Alguns hospitais estão tentando, pela escassez do número de admissão de técnicos, aumentando o número de enfermeiros, né? O que podem, né? Então, essa está sendo a tendência de alguns hospitais, começando com enfermeiros trainees, né? Porque você não consegue repor o técnico, né, nos hospitais. Não sei se vocês estão sentindo isso, mas a gente está sentindo em muitos, seleções, não sei para onde eles vão, não ficam, e a gente não consegue repor o quadro de técnicos nos hospitais, né. O Mitico está fazendo uma observação, né, aqui, né? Também não pode ter 0 de assistência, né? Então, isso que eu falo, tem erro de cálculo aqui, né? 0,2. Ou se tem só enfermeiro nessa UTI, né? Que bom, né? São análises que a gente vai fazer, né? Achamos que, né? Achamos que. Mas também 42,008 também não pode ser, né? Então, aqui, o comportamento dos hospitais gerais em relação a horas de técnico também, a tendência está caindo, porque é isso mesmo, né? Acho que é uma análise que a gente está percebendo, o técnico, a gente não está conseguindo admitir o técnico, a gente está substituindo pelo enfermeiro, né? O nosso pronto-socorro, por exemplo, do ICHC, a gente está admitindo mais enfermeiros do que técnicos, porque a gente não consegue repor quadro. Então, a gente tenta preencher o quadro do técnico com o enfermeiro. Com o enfermeiro, ele vem mais, né? Mas também a gente tem mais saída. Né? Aqui é o comportamento do técnico no ano de 2013. Os hospitais selados, a tendência foi menor e os hospitais gerais ficaram mais constante aqui, entre 12 horas. Índice de treinamento de profissionais de enfermagem. Então, a fórmula é número de trabalhadores ouvintes no curso 1, sobre vezes carga horária do curso 1, mais os cursos seguintes, sobre o número de horas número de horas homem trabalhadas vezes 1000. Então, aqui, 30 hospitais encaminham esse indicador. A média deu 12,68. A mediana deu 7,78, com desvio padrão de 14,08. Também, ó, de 0 de treinamento a 64,72. Eu não consigo fazer isso. Eu consigo... Minha média varia aqui, ó, fica aqui, ó, entre 10, 12 número de horas de treinamento. Aqui está muito bom, hein, de horas de treinamento, 64,72. Aqui o comparativo entre os hospitais gerais e selados. Então, os hospitais gerais mantêm uma linha até que ascendente, né? Ele está subindo. E aqui o selado está descendo, o índice de treinamento. Taxa de absenteísmo, esse está sendo também um grande problema nosso, né?
Taxa de absenteísmo de profissionais de enfermagem é o número de horas homem ausente sobre o número de horas homens trabalhadas vezes 100. A média deu 5,02, com a mediana 3,97, com desvio padrão de 4,05. 34 hospitais encaminham esse indicador para nós. Então, aqui, ó, zero de absenteísmo. Será que tem zero de absenteísmo? Até 19,10. Eu estou aqui, ó, nesse meio aqui. Meu varia de 4 a 5. Minha taxa de absenteísmo. Não sei vocês, mas está grande. Né? A gente está até fazendo um trabalho lá no nosso hospital para ver o porquê desse número crescente da taxa de absenteísmo no nosso grupo. Né? Então, são várias causas, né? Tá? Fora as licenças INSS, né? Prolongadas, você não tem como repor, quem está lá trabalha pelo outro e assim vai, né? Aqui, ó, hospitais selados está caindo, os hospitais gerais, a taxa está subindo. A tendência é essa, é subir, não descer, né? Taxa de rotatividade também está alta para nós. Rotatividade de profissionais de enfermagem, o turnover, é o número de admissões mais número de demissões, dividido por 2, sobre o número de trabalhadores ativos no período mês vezes 100. Aqui, 38 hospitais encaminham, a média de 3,07, a mediana 2,59, o desvio padrão de 2,22. A taxa de rotatividade variou de 0,28 a 5,31. Eu estou nessa faixa aqui também, 2 ponto alguma coisa. É muito grande. Todo mês estou tendo demissão, não sei vocês, mas todo mês é enfermeiro ou técnico pedindo demissão, né? E é outro problema é repor esse profissional. Aqui, ó, até que os dois estão pareados, né? Só nesse, né? Tanto o selado quanto os gerais. E aqui a tendência da taxa de rotatividade dos gerais está tendendo a subir e os selados abaixando. Taxa de acidente de trabalho de profissionais de enfermagem é o número de acidentes de trabalho sobre o número de trabalhadores ativos no período do mês, vezes 100. Então, aqui a taxa de acidente variou a média de 0,38, com a mediana de 0,10, com desvio padrão de 0,53. Esse é mais tranquilo, né? Número de hospitais que encaminham, 34. Então, temos, olha, 17 hospitais que não tem taxa de acidente de trabalho, 0, 0, ó. De 1 a 17, 0 de taxa de acidente de trabalho, e os outros variam de 0,19 a 2,35. Né? Será? E aqui a variação, né? No comportamento desse indicador ao longo do ano, os hospitais gerais, tendência à queda, né? Ainda bem. E os hospitais selados ainda não têm uma constância aqui nos números. Então é isso, gente. Alguma dúvida, algum comentário? Eu queria só compartilhar com vocês. Lembra do grupo de estudos para revisão dos indicadores? Tá? Eu trouxe as planilhas aqui para que a gente possa fechar esses grupos, se possível, né? Tá? Então, são os grupos por indicador que a gente vai ter que montar para que esses indicadores sejam revisados, né? A gente acabou de revisar, né? Mas está na hora de revisar de novo e inserir novos indicadores, se for necessário, né? Mas acho que alguns indicadores aqui estão precisando serem revisados. Então, algumas pessoas que tiveram interesse nas outras reuniões colocaram os nomes aqui e a gente precisava fechar
dentre esses grupos, o coordenador e o relator. Tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês essas planilhas. Tem como deixar no site essas planilhas? A gente deixa no site, aí eu gostaria que vocês se inscrevessem, né? E a partir do momento que a gente fechar, dentre os membros do grupo, eleger entre vocês quem será o coordenador e o relator para começar os trabalhos, né, de revisão desses indicadores. Tá? Então, aqui a gente tem algumas candidatas, tá? O Hospital Vila Lobos, tem alguém do Vila Lobos aqui? Não? O Hospital Sepaco, IPQ, tem alguém? IPQ? Tá? Então, só, por favor, confirmar se realmente essas pessoas vão permanecer. Extubação, acho que não precisa revisar, né? Acho que é um indicador mais consolidado. Flebit, tem um grupo de interessados. Pediátricos, eu acho que está na hora da gente, né, formar um grupo bom para a gente poder trabalhar e fechar e separar os indicadores pediátricos dos gerais, para que vocês possam se comparar entre vocês. Acho que alguns indicadores já estão sendo trabalhados, né? Inclusive a gente até já colocou aqui, que é lesão de pele, incidência de perda de catéter PIC, né? Tem mais indicadores, acho que não sei, vamos tentar fechar esse grupo de pediatria. Então, por enquanto, tem as meninas do Instituto da Criança, tem Santa Casa. Santa Casa está aqui? Não? Hospital São Luís. E aqui acho que é Santa Marcelina, né? HSM, Santa Marcelina. Tá? Então, Mitico. A gente atualiza aqui. Ela está falando que o e-mail está desatualizado, mas a gente atualiza aqui, tá? Então, justamente isso, eu quero que vocês atualizem os dados que estão aqui, tá? Acho que um indicador que precisava também trabalhar é indicadores de centro cirúrgico e CME, né? Acho que centro cirúrgico nós não temos nenhum, acho que está na hora da gente, né, começar a trabalhar, e o CME também. Então, aqui também a gente tem algumas interessadas, Santa Casa de Limeira, Santa Casa de São Paulo, pessoal de São José, da Policlin, 9 de julho. E o pessoal da ortopedia, do HC. Tá? Acho que contenção mecânica também é um indicador que a gente está precisando, né? Eu acho que muitos hospitais, alguns já trabalham. A gente teve a apresentação do Hospital Santa Cruz, que elas fizeram um protocolo de contenção, né? Foi muito bom. Eu acho que é um indicador que a gente tinha que trabalhar e colocar no nosso manual, tá? Então, precisa formar esse grupo aqui, para que a gente possa trabalhar e inserir esse indicador, fazer alguns pilotos em outros hospitais, né? Então, acho que eu vou pedir para as meninas do Hospital Santa Cruz, né? Que elas fizeram um trabalho interessante. E caso alguém tenha interesse, por favor, se inscrevam para a gente poder já fechar os grupos, né? E tem um outro também, esse indicador de incidência de perda de sonda vesical de demora, que foi uma demanda do hospital do HC de Ribeirão Preto, né? Foi a Helena que nos trouxe. E é um indicador que a gente precisava discutir se realmente ele será importante para a gente ou não. Tá? Que é a incidência de perda de sonda vesical de demora. Não tem nada a ver com o CCIH, gente, não tem nada a ver com a infecção. É a perda, né? Que a gente sabe que no nosso dia a dia a gente perde muita sonda. Então, precisa ver se realmente esse indicador vai ser importante ou não neste momento para nós. Tá? O indicador de assistência oncológica, também eu acho que é uma área que cresceu bastante, né? Tanto pediatria quanto adulto, eu acho que também precisava rever, né? Ou até implementar outros indicadores. Então, aqui a gente tem algumas interessadas, né? Então, a gente precisa aqui o ICESP, que é um hospital de grande porte, tem interesse, Hospital São Luís, tá? Então, eu precisava só atualizar se realmente a gente mantém esse grupo ou não. Queda, também eu acho que está na hora da gente revisar, porque nós temos a escala de Morse já validada, né, traduzida e validada, então alguns hospitais já estão utilizando a escala de Morse,
Então, esse indicador acho que é um dos que mais está precisando revisar. Né? Então, aqui a gente tem algumas interessadas, né? Então, o Hospital Santa Isabel, Emílio Ribas, 9 de julho. Né? Então, eu gostaria que esse grupo se reunisse, ó, IPQ, ICESP, Instituto Central do Hospital das Clínicas, tem algumas interessadas, tá? Hospital São Cristóvão e assim por diante. Gestão de pessoas também é um outro indicador que a gente precisava rever, né? Então, também aqui tem algumas interessadas. Hospital 9 de Julho, de São José, Santa Casa, Hospital das Clínicas, Hospital São Luís, Policlin de Campinas, outra Santa Casa, Santa Marcelina, Ortopedia. Aqui as afiliadas da SPDM. Tá? Então, aqui acho que essa revisão desse grupo aqui vai ser muito importante, tá? Que é o indicador de gestão de pessoas. O indicador de perda de sonda também, eu acho que está na hora da gente revisar, né? Porque sempre me questionam a coleta desse indicador. Em alguns hospitais questionam se realmente vai ser necessário ou não. Então, vamos trabalhar para mostrar se vai ser realmente ou não. Então, aqui tem a representante do 9 de julho, Emílio Ribas e Santa Isabel. Úlcera por pressão, também tem um grupo aqui de interessadas. Tá? Então, aqui não esquecer de trabalhar tanto a questão do adulto quanto da pediatria. Tá? Então, Santa Casa de São Paulo, ICR, CESP, Policlin, Santa Lucinda, São Cristóvão, Instituto de Psiquiatria, Hospital Santa Isabel. E os indicadores relacionados a medicações, né? Também eu acho que está na hora da gente revisar a questão do quase erro e o erro. Então, são esses. Tá? Então, precisamos fechar esses grupos de estudo para a gente poder já começar os trabalhos de revisão do nosso manual. Tá? E outros indicadores que vocês acham importantes a gente estar implementando. Tá? Então, caso alguém tenha interesse, então, por favor, já deixa o nome aqui. E aí eu vou pedir para quem está na web, também via web, também se inscrevam para a gente poder fechar esses grupos de indicadores e começar a revisar. Tá? É um trabalho longo, porque terão que se reunir, apresentar as modificações aqui. Então, nós levamos praticamente uns 2 anos para revisar o que está vigorando, imagine. Então, é um trabalho de mais 1 ano, 2, para poder revisar esses outros indicadores. Tá bom? Acho que é isso, gente. Mais alguma coisa? Rose, na hora que você quiser encerrar, nós trabalhamos todas as perguntas das pessoas que estão plugadas na internet. Eu acho que já dá para fazer isso agora, né, Rose? Tudo bem. Deixa eu só responder aqui o André. A literatura que eu peguei é o estudo. André, está me ouvindo? Só... O artigo é da revista Latino-Americana de Enfermagem, 2005, julho a agosto. É estudo sobre a incidência de úlcera por pressão em um hospital universitário. As autoras é Noemi Marisa Brunetti Rogenski e Vera Lúcia Conceição de Gouveia Santos. Tá? É um estudo do hospital universitário que elas fizeram. E é um artigo muito, muito interessante. Tá? Foi a Rosana do Hospital 9 de Julho que nos encaminhou. Tá? Então, Latino-Americana de Enfermagem, ano de 2005, julho a agosto. 13/4, 13 entre parênteses 4, página 474 a 80. Então, da revista Latino-Americana de julho a agosto de 2005. Tá? Então, estudo sobre incidência de úlcera por pressão em hospital universitário. Autora, Noemi Marisa Brunet Rogenski e Vera Lúcia, professora da USP, e Vera Lúcia Conceição de Gouveia Santos.
A Andressa gostaria de saber se existe uma referencial comparativo do COFEM para os indicadores assistenciais de enfermagem. Então, foi aquela resolução que eu mostrei, né? Resolução COFEM. Assistenciais, né? A Andressa está na linha? Será? Quais que ela quer? Tem como... Vai disponibilizar agora as perguntas. Não? Indicadores assistenciais comparativos de enfermagem. Preciso ver o que ela quer. É. Da Andressa, eu fiquei na dúvida, então eu converso com ela fora aqui para eu poder entender o que ela quer. Tá? Gente, mais alguma coisa? Vocês não querem se inscrever nos grupos? Quem tiver interesse, por favor, tá? Deixa o nome aqui para a gente poder trabalhar. Tá ok? Pode, pode. Se inscrevam pelo site, vejam os indicadores que vocês têm interesse. Feche um grupo de vocês. Gente, eu acho que é muito legal, é muito interessante. A gente aprende muito nas discussões, sabe? Eu participei dos da pediatria, foi muito bom. Nós fizemos nós fizemos um grupo de estudo realmente, né? Na época da pediatria que eu coordenava. E as reuniões eram muito ricas, né? Então a gente chamava o expertise as autoras de mestrado, de tese de doutorado, para a gente discutir os indicadores. Então é muito rico, né? Essa discussão, tá? Então realmente a gente está na hora da gente revisar os nossos e vamos tentar fazer sempre o melhor, tá bom? Então muito obrigada, gente. A reunião está encerrada.